A paz do Senhor, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa EBD, aqui da AD Lagoinha, em Florianópolis. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 10 da nossa lição, que diz o seguinte tema: o Espírito, o âmago da vida humana. E nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Eduardo, nosso professor e coordenador, também aqui da AD Lagoinha, que vai estar participando com a gente de mais uma pré-aula. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Henrique. Bem-vindo a todos. Vamos começar lá pelo nosso texto áureo, que está em Zacarias, capítulo 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. A nossa verdade prática diz assim: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. A nossa leitura bíblica em classe, nós temos alguns textos a ser lido: Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes 12 e versículo 7, Zacarias 12, versículo 1 e João 4, versículo 24. Bom, queridos, como introdução nesse nosso tema, sobre o espírito, que é o âmago na vida do ser humano, a gente vai entender que a gente vem discorrendo, Henrique, durante todas as lições sobre a totalidade do corpo do ser humano, do ser humano em si, não só do corpo, mas da alma e do espírito. E a gente já tratou nas lições passadas sobre o corpo, as primeiras lições. Depois, no segundo momento, tratamos sobre a alma. E nessas lições de aqui em diante, a gente vai começar a tratar sobre o espírito. Então, nessa lição de número 10, a gente vai refletir sobre o espírito dentro do corpo humano, né? Nós entendemos que o corpo humano é uma parte material e a parte da alma e do espírito é uma parte imaterial, é algo intangível, né? E a gente entende que o espírito é aquilo que está relacionado ao âmago, ao íntimo, o profundo do ser que está dentro do ser humano, né? E o âmago, ele se refere ao centro, ao cerne, à essência do homem, né? Aquilo que vai nortear a nossos desejos, muitas vezes, nossas intenções, e a gente vai entender que a partir dessa natureza humana, que foi sim recebida da parte de Deus, que então, a partir dessa particularidade que é o Espírito, o homem pode então se relacionar a Deus. Nós não nos relacionamos com Deus a partir do corpo somente, né? E não somente da parte da alma, mas principalmente da parte do Espírito. Sim, eu envolvo a parte da alma no sentido as minhas emoções, que é algo que Deus me deu e não é algo ruim, né? Mas também a gente começa a ter um relacionamento com Deus a partir do Espírito, né? Mais para frente a gente vai abordar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos em que sentido? Não fisicamente, porque nós todos temos vida, né? Respiramos, somos dotados daquilo que Deus já predeterminou e deu a todos os homens que estão vivos, né? Mas nem todos estão vivos espiritualmente. Todos nós estávamos nessa condição, mas a partir da salvação nós podemos ter essa conexão com Deus, a partir do nosso espírito sendo regenerado por Deus e a salvação que Ele traz às nossas vidas. Dentro dessa lição, a gente também vai explanar um pouco mais sobre a distinção, né, Henrique, da alma e do espírito, e a gente vai ver a necessidade do processo de santificação, que ela atinge todas as áreas que a gente já vem tratando, o corpo, a alma e o espírito, né? E o espírito é muito importante dentro dessa questão da santificação. Exatamente. A gente viu, né, no decorrer da lição, Eduardo, a parte da santificação do corpo. Na última lição também a parte da santificação da alma. E hoje a gente vai entender um pouco também sobre a santificação do espírito. No nosso plano de aula, né, na nossa apresentação da lição, qual é o nosso objetivo da lição? Primeiramente, expor que o espírito humano foi concebido diretamente por Deus. Então, nessa exposição, a gente vai expor sobre o sopro divino e a concessão do espírito. Então, tem o fôlego de vida, a singularidade do espírito e a tênue divisão. São esses os três subtópicos, né, que dividem esse primeiro tópico. Depois vamos enfatizar que o espírito, pecado e santificação. Aí vem ali pecados do espírito, raízes do pecado e vencendo o pecado. Esses são os três subtópicos que vão dividir o nosso tópico 2. E por último, mostrar
a regeneração e adoração, o novo nascimento em espírito e em verdade e um espírito quebrantado. Então, no último tópico nós vamos ver esses 3 subtópicos. Então, a nossa sugestão de método é para você reforçar para os nossos alunos, como o Eduardo, né, pontualmente aqui já falou, a diferença sobre alma e espírito, quais são as funcionalidades do espírito, o que difere um do outro, né? E como que a gente pode identificar pecados da alma, pecados do espírito, suas origens dentro da Bíblia Sagrada. Então obviamente, a gente está falando sobre a Bíblia Sagrada, então nós temos que explanar também sobre a Bíblia. Temos aqui algumas definições, né? Primeiramente, a definição de espírito. Espírito que do original do hebraico significa ruar e do grego pneumo, né? É a principal dimensão do ser humano e a parte mais íntima do ser. Então, o espírito, ele é a parte mais íntima e é por meio dele que nós mantemos a comunhão com o nosso Criador. Temos alguns textos que vão falar isso, né? E como uma entidade espiritual é inseparável da alma, Paulo vai falar que o espírito e a alma, a palavra do Senhor, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que ela perfura até a divisão da alma e do espírito. Então é uma divisão muito tênue, é algo que a alma e o espírito estão entretecidos dentro do corpo. Então essa é a parte material. O Eduardo também trouxe aqui também sobre o âmago, né? De acordo com o dicionarista Hawass, âmago significa a parte que fica no centro, ou de alguém, ou de qualquer outra coisa. Então, o âmago seria a mesma coisa que o núcleo, o epicentro de alguma coisa. Então, quando a gente diz que, no título da lição, o espírito, ele é o âmago da vida humana, então a gente está referindo o espírito, Eduardo, como o epicentro da vida. Sim. É ali que é o centro de todas a vida, de tudo que acontece no corpo e na alma, é através do espírito, né? Então, nesse comentário, o pastor Silas Queiroz foi muito feliz em comentar sobre esse tema, que é um tema bem importante para a gente dedicar aos nossos alunos. Bom, queridos, aqui a gente tem como tópico principal, né, nosso ponto 1, o sopro divino, a concessão do Espírito. E como subtópico disso, o nosso autor trouxe o fôlego da vida. A gente vai entender dentro desse tópico, Henrique, que o homem ele foi inicialmente formado por Deus do pó da terra, né, de uma matéria que pré-existia já. Então, assim, o homem foi formado depois a partir do sopro de Deus, né? Deus soprou e deu ao homem o fôlego de vida. A Bíblia vai dizer que ele passou a se tornar alma vivente. Então a gente entende que a partir desse sopro que Deus deu, então o homem recebeu o Espírito e fez, como eu já aqui mencionado, ele uma alma vivente. E havia um corpo que Deus formou, né? Muitos vão dizer que foi Deus formou com as suas próprias mãos. A gente vai ver que quando Deus inicia a criação, ele fala, a gente vê alguns verbos principais, né? Haja, ajunte-se, produza, mas o homem não. O homem, Deus, ele não liberou a criação através da voz, mas através de uma ação prática, e muitos vão dizer que Deus formou com as suas próprias mãos, né, do pó da terra, o corpo do homem, mas, inicialmente, até este momento, o homem tinha um corpo inanimado. Ele ainda não tinha nem a alma, nem o espírito, mas ele passou a ter o ânimo e passou a ter a alma, né, quando Deus sopra. Então, a gente vê que a gente veio de Deus, né, Henrique? E se a gente veio de Deus, a nossa vida, o sentido da nossa vida, só há se nós nos conectarmos novamente com a fonte da vida, que é Deus, né? Então, a gente tem que entender que se nós viemos de Deus, porque Deus é Espírito, Ele soprou sobre nós, então nós passamos a ter um espírito, uma alma e ser um ser vivente, a gente está diretamente ligado a essa natureza espiritual e nós precisamos nos conectar com Deus para que a gente tenha plenitude, né? Tenha um sentido a nossa vida. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Que nós somos criados para nos relacionar com Deus. Exatamente. Porque nós viemos de Deus. Então nós precisamos nos voltar para Deus. O próprio Deus foi quem criou o homem e formou o homem,
e colocou essa essência, né? Ele comunicou ao homem essa essência espiritual. Então, esse elemento espiritual foi soprado por Deus no homem, foi incutido, como tu bem comentou no início. Foi dado por Deus o Espírito. Exatamente. Na parte da criação, quando Deus ele sai de uma linha de produção, né, que a gente estima dessa forma, Deus ele vem numa linha de produção verbal, né, Certo. e não propriamente de ações físicas, mas verbalmente falando, ele diz, né, haja, ajunte-se, produza, e na parte do ser humano, ele fala, façamos. Então, há uma parte que muda um roteiro na Sim. parte da criação, e esse roteiro, então, agora, Deus ele começa a fazer o homem. Nesse fazer o homem, é bom a gente entender que no começo das lições a gente trabalhou muito, Eduardo, a questão da diferença entre o homem e as demais criação, né? As demais criações de Deus. Então, os animais eles são dotados de corpo e alma. Então, o espírito do animal, ele não tem essa mesma intimidade com o Criador. Ele é, sim, feito por Deus também, porém Sim. não tem Essa conexão, essa né? conexão, exatamente. Ele não tem essa sensibilidade, e mais para frente nós vamos falar, na parte da adoração também, ele não tem essa vontade própria, né? De, eu vou adorar ao Senhor. Não, Uhum. o homem tem essa vontade. O homem é colocado através do Espírito essa Sim. vontade. O animal não. O animal, conforme ele faz, aquilo se torna adoração. Então, há uma diferença, né? Da criação do ser humano para as demais criações, tá? Então, vamos para o nosso segundo subtópico, o Eduardo, singularidade do Espírito. Exatamente. Nesse tópico, Henrique, o autor ele menciona essa distinção, né, da alma e do espírito, né? Os dois sim são partes imateriais, porém são distintas, né? A gente vai ver que já aqui comentado que o Henrique falou, no termo hebraico, quando é empregada essa palavra do espírito, é ruach. E o termo hebraico usado para alma é nevesh, né? E todos os dois, como aqui eu já citei, estão ligados a essa parte imaterial do ser humano. Mas a gente precisa trazer dentro desse tópico, Henrique, a distinção. E como que eu entendo que o espírito é uma coisa e a alma é outra? Aí a gente tem que ir para a palavra de Deus. A gente tem que ir lá e ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui que a oração de Paulo, ela aponta, ela mostra uma distinção, que é uma tripartite, ou seja, está dividido em três partes, né? Tanto que o espírito distingue da alma e distingue do corpo. Todos eles, sim, devem ser conservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas são partes distintas, né, que a gente vê e entende, como a gente já vem estudando o corpo, né? Existem os pecados no corpo, existem os pecados na alma, que é aquilo que eu penso, o pecado do corpo é aquilo que eu afeto a minha própria natureza fisiológica que Deus me deu, e também os pecados no espírito, que a gente vai entrar mais para frente, aí a gente vai tomar conhecimento. E além disso, Henrique, a gente pode citar outro texto, outro tópico, para deixar um pouco mais claro. Existem vários textos, eu não vou me prolongar, mas trouxe dois para a gente poder se basear, que está lá em Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. O Henrique já citou esse texto. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, o que ele está apontando aqui? Que há uma divisão. Há uma divisão. Existe. Ela, como o Henrique muito bem citou aqui, ela está entretecida ou entrelaçada a ponto de nós naturalmente não conseguimos distinguir, mas Deus, pelo poder da sua palavra, de forma sobrenatural, consegue separar o que é espírito e o que é alma, né? Exatamente. A palavra de Deus não está dizendo que Deus separou a alma do espírito. Ele está dizendo que a palavra de Deus ele chega até essa divisão. Então, ela é tão penetrante que, na nossa concepção, chegar até ali, Eduardo, é totalmente impossível. Mas a palavra, ela chega. A palavra, ela consegue tratar, né? E depois a gente vai falar também sobre a santificação do Espírito. E é interessante também no texto que a gente leu, de Tessalonicenses, ele vai dizer que seja santificado o Espírito
a alma e o corpo. Diferente da criação que foi feito corpo, alma e espírito, a santificação vem através do espírito. Tudo aquilo que vem interligar ou relacionar o homem com Deus é primeiramente espírito, alma e corpo. Porque primeiro eu tenho que sentir. Primeiro eu tenho que ter esse sentimento com Deus. E o sentimento com Deus ele vem através do espírito. Depois vem para a alma, que é o cerne do psique, do pensamento, que é o das emoções. Quando vem para a alma, aí o meu entendimento sabe o que eu estou fazendo. E aí, após a santificação, ela parte também para o corpo. Vamos falar sobre a tênue divisão. No Novo Testamento, como nós lemos aqui, Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, eles destacam, né, essa distinção da alma do espírito. Esses dois subtópicos, eles são bem interligados. Então, nós enfrentamos, nos últimos tempos, algumas discussões entre tricotomia e dicotomia, né? Então, para deixar bem explicado para você, aluno, e você, professor, caso, né, nós falamos isso na primeira aula, se eu não me engano, caso venha alguma dúvida do seu aluno, você saiba diferenciar. Tricotomia é o que nós pentecostais acreditamos, que seria corpo, alma e espírito. Dicotomia, alguns entendem que o corpo ele é corpo e alma e espírito é uma coisa só. Então, que são dados dois nomes para a mesma coisa. Então, tem que ter essa divisão. Por mais que essas discussões sejam feitas a respeito desse tema, a Bíblia ela vai nos dar base para saber que são três. Sim. E atribuindo a cada um deles o seu devido limite. Então, por que em Hebreus fala que a palavra do Senhor ela chega até a divisão da alma e do espírito? Porque se há uma divisão, são dois. Né? Então ele fala, por que Paulo vai falar a respeito da santificação? Ele fala do espírito, da alma e do corpo. Por que ele não fala só da alma? Ou por que ele não fala só do espírito? Né? Então ele trabalha esses três temas. Então, nessa parte aqui da divisão entre alma e espírito, a gente entende que nós pentecostais, utilizando da palavra do Senhor, baseado na palavra de Deus, temos esse entendimento. É um ser tricotômico, né? Exato. Há três partes. E, Henrique, dentro desse ponto, né, que sim, é uma divisão bem tênue, né? É uma linha bem tênue, assim, que a gente tem dificuldade de dizer, não, isso é alma, isso é espírito, mas o fato de nós não conseguirmos identificar com total clareza não anula o fato de que há. Sim. Porque a palavra de Deus diz, como a gente já citou, né? A ponto de dividir alma e espírito. Então, o fato de eu não conseguir enxergar não quer dizer que não existe, né? Porque a palavra de Deus é uma verdade. Muitas vezes nós não enxergamos todas as revelações de Deus, porque existem as revelações cobertas e encobertas. Exatamente. As revelações que Deus deu aos seus filhos, as revelações que Deus não deu. Então, há coisas que Deus esconde e há coisas que Deus compartilha. Então, não é pelo fato de que eu não entendo e não compreendo todas as coisas que não existem. Se a palavra de Deus disser que sim existe, sim existe. Sim existe. É sim, sim, não, né? Por mais que a gente não entenda, né? Por mais que a gente não tenha capacidade psíquica, né? De entender isso, mas a palavra do Senhor está dizendo. É igual a gente tem alguns textos da Bíblia que a gente fica, como que aquilo aconteceu? Sim. Né? Aí tem muita gente, não, isso é força de expressão, isso é simbolicamente. Não, mas a Bíblia está dizendo que aconteceu. Que olhos humanos viram. Sim. Só que a gente não consegue dimensionar, né? Sim. Mas, pela palavra, a gente entende que é isso que... da tricotomia. Dentro desse tema, né, que me veio aqui a lembrança, né? Como que a gente vai explicar, por exemplo, para um ser humano que é um ser, explicar quem Deus é, ou explicar, por exemplo, um dos atributos de Deus, né? Que Deus é um ser eterno. A gente tem que entender que Deus ele não se move na nossa dimensão. Exatamente. Nós somos seres criados, ou seja, tivemos um início, um princípio, e entendemos que temos um fim no que tange ao corpo físico. Mas Deus não. Então é muito difícil para mim, que vejo um mundo onde tudo é criado ou se transforma a partir de algo, né? Tem um início, olhar para um ser que é Deus
eterno, que nunca teve início, que nunca teve... ele foi formado de algo. Não, Deus é eterno. Por isso que é difícil para o ser humano conceber na sua mente, ter a visão de que Deus é um ser eterno, porque tudo para onde ele olha tem um início. Exatamente. Teve um ponto original, e Deus não teve. Então a gente tem que entender que as dimensões de Deus, quando Deus diz algo e nós não conseguimos compreender, não quer dizer que aquilo não é uma realidade. Porque se a palavra de Deus declara aquilo, é fato. Porém, a dificuldade de eu compreender por causa do mundo que eu vivo, da realidade que eu vivo, não anula a verdade de Deus. Exato, essa foi uma discussão que eu tive ontem com meu colega de trabalho, né? Paramos para conversar e a respeito disso, né? E a respeito da vida do ser humano, né? Dessa linha que a gente tem, essa linha do tempo que a gente tem na Terra e como Deus vê isso, né? Aí ele perguntou, tá, Rick, mas como é que acontece? E eu perguntei para ele, o que é eterno? Se é eterno é Deus, tá, mas o que é eternidade? Aquilo que não tem nem começo nem fim. Tá, mas quem criou Deus? Eu assim, exato. Se ele não tem começo, ele não foi criado. Se ele não tem fim, ele não pode ter alguém que o comanda. Sim. Então, muitas das vezes a gente entende que pessoas querendo dominar a arte de Deus, né? Dizer que Deus vai fazer, Deus aquilo, Deus outro, e ele não tem esse domínio, porque Deus ele é eterno. Sim. Deus ele está fora dos limites do que a gente pode ou tenta, né? Impor a ele alguma função. É verdade. Vamos para o nosso tópico 2, fala sobre espírito, pecado e santificação. Dentro desse tópico 2, nós temos o subtópico 1, que é pecados do espírito. Dentro disso, a gente vê, né, que existem os pecados do espírito. Mas a gente lembra que a gente aqui já falou dos pecados no corpo, que vai ser contra o corpo, né? Que a gente vai ver, por exemplo, a glutonaria, a gente vai ver a prostituição, a bebedice, né? Mas também tem os pecados da alma, né? Que são os maus pensamentos, quando a gente não domina aquilo que vem na nossa mente, a ansiedade, enfim, a depressão, né? A ansiedade é a pessoa que vive pelo futuro e a depressão é a pessoa que vive pelo passado. E tudo isso nós precisamos vencer, né? Não se entregar a esse tipo de pensamento, porque o mundo espiritual ele influencia para que você seja derrubado, né? Então, a gente precisa ver também agora sobre esses pecados que atingem no que tange ao espírito, né? E eles estão, como a gente já tratou aqui, ligados ao âmago, ao íntimo, ao profundo do nosso ser. E muitas das vezes, Henrique, esses tipos de pecados do espírito, eles não são evidentes. Exato. Porque vou citar alguns, né? O orgulho, muitas vezes não é evidente, ele é velado, né? A soberba muitas vezes também é velada. Eu posso apenas pensar a respeito da pessoa, me posicionar, muitas das vezes, aí já sim se torna algo evidente. A própria vanglória, né? É um pecado do espírito. A arrogância, a inveja são alguns desses pecados. E eles são sutis, muitas das vezes. Às vezes, nem nós mesmos vemos que nós cometemos esse tipo de pecado, né? Eles são ocultos aos nossos olhos, não são muitas vezes evidentes, né? Eles estão muito ligados ao nosso interior, né? A nossa consciência, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vemos com os nossos olhos interiores, né? Eu vejo o outro querendo o mal do outro, né? Ou seja, a inveja, né? Não é que eu não quero que ele não tenha, eu quero que ele perca o que ele tem e que ele se dê mal, né? Exato. Não é que eu quero ter o que ele tem, é que ele vá mal, né? Então, são pecados no interior do ser humano, são sutis, né? E aqui o autor ele fala, né, que esses pecados eles vão afetar tanto o autor, ou seja, a própria pessoa, e também pode destruir relacionamento, né? Exato. A inveja, por exemplo, ela pode destruir vários relacionamentos, né? O orgulho, a arrogância, que são pecados do interior. E aqui eu trouxe algo que eu sempre tive em mente, que todos os pecados, Henrique, eles vão derivar de 3 pecados originais, assim, que a gente poderia dizer, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Todos os pecados, eles se originam disso, né? A concupiscência dos olhos vai ser quando Eva olhou ao fruto e desejou, né? Aí veio a carne, o desejo da carne, a concupiscência da carne. Ela desejou o fruto. E aí a soberba da vida é quando ela não deu ouvido a Deus, mas deu ouvido a Satanás e achou que podia fazer conforme ela queria. Então todos os pecados eles vão derivar disso. Aí vai ter os pecados da carne, os pecados da alma, os pecados no corpo e os pecados do espírito. Exatamente. Nessa parte aqui, Eduardo, a gente tem bastante texto que fala, né, a respeito do orgulho. O orgulho ele foi o início, né, o primeiro sentimento pecaminoso a ser introduzido.
Sim. né? Quando ainda no céu, Satanás ele quis ter aquilo que ele não poderia, né? E ele foi orgulhoso o suficiente para não voltar atrás. Por que que eu digo isso? O orgulho, a inveja, a soberba, esses pecados do espírito, eles nem poderiam ser de um cristão. Por quê? Porque o orgulho, ele afasta de Deus. Sim. O homem orgulhoso, ele se afasta de Deus. O homem orgulhoso, ele se sente tão orgulhoso a ponto de não querer que alguém o ajude. Então, Provérbios 8:13 diz assim, ó: o temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Aí, se nós formos olhar Provérbios 11:12, que diz assim, 11:2, perdão. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem perverso, desígnios ele condena. Então, tudo que é embutido a orgulho, vamos lá, Provérbios 16:18 diz assim, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, Satanás ele teve a altivez do espírito, um espírito altivo, alguém que desejou alguma coisa maior do que ela poderia ter. E aí precedeu a queda. Então, o orgulho a gente tem o seguinte, a pessoa orgulhosa ou a pessoa invejosa, como o Eduardo falou, a pessoa invejosa, ela não quer apenas o que o outro tem. Porque uma coisa é eu desejar o que o Eduardo tem. Sim. Eu desejo ter um carro igual, eu desejo ter alguma coisa igual. Isso é tranquilo. Isso não é Natural do ser inveja. humano querer crescer. Né? Desejar, querer crescer. Outra coisa é que o Eduardo perca para que eu tenha. Isso é pecaminoso. Isso é mal. Isso, aos olhos do Senhor, é abominável, né? A gente vai ver que Deus abomina a inveja, a soberba, a arrogância. Então, E precede a queda, né, e Henrique? precede a queda, Que foi o que exatamente. aconteceu com Satanás. O fato de Exatamente. ser orgulhoso são coisas que nós, aí voltando, né, lá na questão da alma, nós devemos cuidar o que vem na nossa mente e que domina a nossa mente. Pode vir esse tipo de pensamento? Pode, mas eu não devo alimentá-lo. Isso, Para que não se exatamente. torne uma inveja real, digamos assim, né? Pode ser um pensamento, algo que subiu a sua mente, mas não pode descer para o seu coração. Exato, foi a lição de número 9, né? Emoções e sentimentos. As emoções, elas são de extrema, como é que eu posso dizer? Elas São repentinas, são né? repentinas, são E curtas. instintivas, né? Emoções são instintivas, vêm do instinto, e ela é forte, ela naquele momento ali ela é forte, mas ela é curta. Sim. E quando passa para o pensamento, né? O pensamento não, ele é mais longo, ele é mais calmo, mas são mais pecaminosos, né? Racional, né? Exatamente. Outra coisa, Eduardo, que vai vindo à mente, a gente também tem a questão de Nabucodonosor, né? Totalmente orgulhoso, espírito altivo, totalmente soberbo, precedeu a queda, 7 anos. Sim. E no caso de Nabucodonosor, a gente vê a questão da suficiência de Deus e da misericórdia de Deus. Sim. Daquela soberba, ainda assim, ter uma volta. Só, tu vai sofrer até aqui. Depois daqui eu ainda te dou uma chance de tu voltar. Quando tu redobrar a consciência e saber que é Deus quem domina, aí tu vai entender. Quando o soberbo, ele cai por terra, a soberba dele, Cai em si, Deus né? ainda tem a misericórdia dele, né? Tem graça, né? Então, vamos para o segundo subtópico, que fala sobre raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo trata do processo de santificação que a gente deve atingir, né, que o ser humano deve atingir por inteiro. Então, a ordem representa primeiro o espírito, depois a alma e depois o corpo. E isso não é aleatório, né? Isso não nos Sim. parece aleatório. Não foi colocado de forma Não foi Paulo, com um intelecto muito superior a qualquer ser humano que esteja nessa terra de hoje, ele entende que através da criação, né, o mais importante foi o que foi colocado por último. Paulo ele entende que naquela ordem, o homem precisa de um corpo, né?
de um vaso, de um receptor? Precisa. O homem precisa de uma alma para ter um consciente, para ter uma sede das emoções e da razão? Precisa. Mas o homem com tudo isso e sem o espírito era apenas um boneco de barro inanimado. E através do fôlego de vida que Deus dá, e aonde ele passa a ser uma alma vivente, né, um corpo vivente, é o espírito. Através desse espírito, então, que Paulo inicia o processo de santificação. Ele vai dizer o seguinte: e santifique o espírito, a alma e o corpo. Por que isso? A gente falou no início. É através do espírito que eu tenho essa intimidade com Deus, esse relacionamento e esse primeiro contato com o Senhor através do espírito. Sim. Então, e por onde que vem a santificação? Através da palavra, através da oração, através do contato com Deus. Eu não posso me santificar fazendo apenas com o corpo. Sim. Eu não posso me santificar trabalhando apenas com a alma. Se eu não buscar no Espírito o autor da santificação, o santo dos santos, eu não consigo santificar por completo. Eu preciso desse início do Espírito, né, Eduardo? Sim, é uma via de mão dupla, né, Henrique? Deus nos santificou nos separando para Ele e nós nos separamos para Ele para nos santificar. É a Exatamente. comunhão com Deus que vai nos levar à santificação. E dentro desse ponto, Henrique, tu fala ali do Espírito, que Paulo fala, né, do Espírito, da alma e do corpo. O que eu entendo aqui? Que é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é porque eu faço as coisas no corpo que eu vou me tornar santo, certo? Mas porque houve uma regeneração através da salvação em Cristo e tudo vai surgir a partir disso e eu devo crescer em escala e proporção no meu nível de santificação. A ponto de atingir, sim, o Espírito, quando Deus me regenera, me transportando do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas também na alma, no que eu deixo de pensar ou no que eu alimento os meus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, e também no corpo, na gestão que eu faço do corpo. Então, sim, há uma importância em toda a parte tricotômica do ser humano, mas tudo parte do interior. Exato. Tanto é que Jesus ele repreende severamente os mestres da lei que faziam tudo aquilo que exteriormente era o correto, mas interiormente Jesus declara que eles eram como sepulcro caiado. Então, ou seja, a gente precisa entender que a nossa santificação, a nossa regeneração, ela vai partir do nosso interior, vai partir de dentro para fora. Ou seja, Deus ele é muito inteligente nesse sentido de partir da onde procede toda a fonte de direção do ser humano, né? A fonte da vida. Ou seja, o íntimo, o âmago, o profundo do ser humano, né? Que é o seu espírito que dirige, norteia grande parte do ser humano. E ali ele age. É dali que Deus ele santifica, né? E a gente vai adorar a Deus a partir de um processo de comunhão com Ele, que vai nos tornar santo, e como eu já citei, nós também nos santificamos, nós nos separando, né? A gente só vai alcançar a santificação a partir do momento da ação de Deus em ter nos santificado inicialmente através da salvação. Exatamente. Paulo fala, né? O mesmo Deus de paz vos santifique. Ele está dizendo que a santificação parte de Deus. O mesmo Deus de paz vos santifique. É através de Deus que há a santificação. E aí ele vai falar em todo o vosso espírito, que a santificação do espírito, né, Eduardo? Ela está muito ligada, primordialmente, à palavra de Deus. Sim. Né? Aos atributos que a gente entende de Deus. Quando a gente entende quem Deus é e o que Deus é para a nossa vida, Sim. A renovação, a santificação do Espírito, ela é muito visível. Porque a gente canta, né? Eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. Sim. Então, muitas das vezes, quando a gente é pego, né? Nós mesmos nos pegamos em inverdades, que às vezes nós estamos adorando ao Senhor mais pelo que Ele nos proporciona, Sim, do que Ele propriamente é na nossa vida. E tem uma frase muito boa do livro que Calbart, né? Calbart, ele faz um panorama sobre o credo dos apóstolos, que diz, né? Creio em Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele diz creio em Deus,
Ele está dizendo o seguinte, que o Deus que você crê não existe. Porque o Deus que você crê é aquele Deus que você criou. E Deus não está limitado ao que você cria. Então, quando a gente cria um Deus que é provedor do que a gente precisa, Sim. e não um Deus que é superior à provisão, e aí quando eu falei, eu tive uma pregação que nós falamos aqui sobre Jeová Jireh, né, o Deus provedor, é muito mais interessante eu me tratar com o provedor do que com a provisão. Sim. Porque se eu tenho um relacionamento com o provedor, a provisão é óbvia, né? O que é a provisão sem o provedor? E vice-versa, né? A gente vê que dentro dessa questão que a gente está falando da santificação, né, que Deus ele inicia esse processo lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27, que se inicia de Deus, porque diz assim no verso 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Partiu de Deus isso, Exato. não partiu da nossa força. Mas existe uma responsabilidade também no homem de se Sim. render e buscar essa santificação, Sim, com né? certeza. Porque a gente não pode cair no erro dos fariseus, né, dos mestres da lei, que eles acreditavam que só eles deveriam, que pela força do seu braço, pela sua capacidade, eles conquistariam. Ou seja, a gente entende que foi Deus que nos alcançou. Eu vou dar um exemplo disso, Henrique. Eu estou me afogando num lugar e eu estou no meio do mar, certo? Certo. E vamos supor o Henrique está passando de barco lá. E o Henrique joga uma boia. E o Henrique me resgata. Eu não vou dizer glória a Deus a mim que me agarrei na boia e eu saí desse mar. sufoco, né? Desse mar e não morri afogado numa tempestade. Não, eu vou agradecer ao Henrique que teve a boa vontade, né? E se dispôs a me salvar. Ele estendeu a mão e me ajudou. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. A gente tem que ser grato porque foi Deus quem nos santificou. Foi Deus que nos salvou de onde nós estávamos nos afogando, né? A Nossos santificação pecados parte dele, né? partiu dele. Aí eu tenho que me dispor a me render a essa salvação e continuar esse relacionamento com Deus que vai me levar a uma santificação, Exatamente, né? exatamente. Nós vamos partir agora para o nosso terceiro subtópico, que fala sobre vencendo o pecado, Eduardo. Nesse tópico, Henrique, a gente vê aqui o remédio, a cura, né? Qual que é a cura para a gente vencer esse pecado que está arraigado no espírito? Que é quando a gente deixa, que eu aqui já citei, de confiar em nós mesmos. Exato. E a gente começa a depender e ter uma vida mais rendida a Deus, né? Inteiramente, verdadeiramente mais rendida a Deus, e entendendo que Deus é um Deus de graça, que não vai te abandonar, que vai te ajudar, né? E que mesmo que você lute, né, com essas dificuldades que passam da natureza do homem, né? Da inveja, da vanglória, de todos esses tipos de pecados que aqui a gente relatou, que Deus não vai te abandonar se você for sincero. Exatamente. Até mesmo com o fariseu, que se ele se arrepender e se colocar diante de Deus, Deus, mas eu sou orgulhoso. Eu me acho bom, me ajuda. Então ele está tendo a posição certa para ser tratado e ser curado, né? Paulo fala lá em Romanos 8, 2, capítulo 8, verso 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, eu preciso me render a algum Salvador. E quem é esse Salvador? A Bíblia é muito clara, é Jesus. Através dele eu posso ser livre dessa lei do pecado que me conduz à morte, né? Exatamente. A gente vê também, né, que a única maneira de santificar é através do poder de Cristo. Que não há outra forma, né? Sim. O que o Eduardo falou ali sobre a gente entende essa parte de vencer o pecado quando a gente deixa de confiar em nós. Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem. Ele não está falando maldito o Henrique que confia no Eduardo. Sim. Ele está falando maldito Henrique que confia no Henrique e na força do seu braço e do seu trabalho. Então, a partir do momento que eu deixo essa soberba, eu deixo esse orgulho, aí eu tenho a capacidade de vencer o pecado. A gente vai falar aqui também, eu deixei anotado aqui, Filipenses 2:6, né? Eu fui abrir aqui, mas eu lembro do texto em si. Paulo diz assim, que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. Mesmo sendo Deus em forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Então aqui a gente tem um princípio muito bom, Eduardo, né? Por mais que esse texto ele seja muito teológico a respeito da encarnação de Cristo, Sim. mas ele é também
importante para a gente definir alguns princípios. Se nós, que somos humanos, almejamos ser igual a Deus, e Deus, sendo Deus, Não. almejou ser homem para entender e poder passar por o que a gente passa e poder se sacrificar por nós. Então, muitas das vezes a gente quer ser altivo, a gente quer ser alguém maior do que a gente tem a capacidade. E Jesus não, Jesus ele desceu da sua glória e se fez homem por nós. Então, esse exemplo de humildade e compaixão, ele está arraigado em Cristo, ele está preso em Cristo. Encarnado em Cristo. Encarnado né? em Cristo, exatamente. Vamos agora dar entrada para o nosso terceiro tópico e encaminhando aqui para o nosso final da lição, que tem o primeiro subtópico que diz assim: o novo nascimento. E aqui é muito importante a gente falar. Então, a vitória do pecado começa necessariamente com a experimentação espiritual do novo nascimento. Como é que a gente, no princípio de tudo, aí a gente tem duas linhas de pecado, né? Não que há duas linhas de pecado, mas aqui há o pecado do homem pecador antes o arrependimento, antes do novo nascimento, e há também uma linha de pecado do homem pós-arrependimento. Como ainda ontem eu estava em debate com o meu colega de trabalho, eu disse para ele, não é porque eu sou cristão que eu não peco. Sim. E se eu disser para ti que eu não peco, eu já estou pecando porque eu estaria mentindo. Então, o pastor peca, o diácono peca, o presbítero peca, todo mundo peca. Só que há uma diferença num pecado consciente do que está fazendo, sabendo do peso, sabendo de tudo, e do pecado instintivo, né? Que daí a gente tratou nas aulas passadas. Então, como é que a gente tem a vitória sobre essa primeira linha de pecado? Através do arrependimento e do novo nascimento, né? Então, ele me questionou, Henrique, quer dizer então que o cara que matou uma pessoa, ele pode ir para o céu? Sim, pode. Pode ir para o céu. Se ele pagando na terra o crime que ele cometeu e depois aceitou a Cristo, se arrependeu verdadeiramente e a partir desse verdadeiro arrependimento ele seguiu uma vida com Cristo, ele vai ser salvo. A justiça que estava em Cristo sobrepõe a injustiça que ele cometeu e permite ele ir ao céu, né? Exatamente. Aí ele disse, mas eu não acho justo. Eu disse, mas quem é justo? Sim. Né? Deus, ele é justo. Então, Deus, ele trabalha a sua justiça. Então, dessa forma, a gente pode ver como é que a gente experimenta, né, desse novo nascimento. Aceitando a Cristo. Esse novo nascimento é aceitando a Cristo. Ainda brinquei na aula passada que diz assim, né, eu afoguei o velho homem, né, no batismo, mas mal sabia eu que ele sabia nadar. Então, ele é uma mochilinha agarrada nas costas, né? A gente está, querendo ou não, a carne e o espírito tem essa luta diária, né? E independentemente de quem a gente alimenta mais diariamente, é quem vai vencer, Predominar, né? vai predominar. Falar mais alto, né? Vai dirigir a nossa vida. A gente precisa ser Exatamente. consciente disso e alimentar o lado certo, né? Como é que falou, tudo parte da salvação, né? A gente estava morto em nossos delitos e pecados, a palavra de Deus vai dizer, e nós não tínhamos comunhão com Deus. O que estava morto? O corpo físico? Não. O nosso espírito e a nossa comunhão com Deus, porque a gente não tinha um espírito entregue aos pecados e estavam mortos, né? A consciência a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos mortos para Deus, não ouvíamos a Deus, não entendíamos a Deus. Mas a partir da salvação, dali então tudo começa. Nós passamos a ter uma vida espiritual, né? E agora, queridos, nós vamos para o nosso subtópico 2, em espírito e em verdade. Dentro desse subtópico, a gente tem que compreender que tudo vai partir da salvação. Por quê? Porque se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né, a gente está morto no corpo espiritual e não no físico. A gente está vivo fisicamente, né? A alma ainda está dentro de nós, porém o espírito ele está morto no que tange a comunhão com Deus, Exato. né? E aí eu vou precisar primeiro ser regenerado, justificado por Deus através da salvação em Cristo Jesus. A partir disso, então, que eu tenho um espírito que se conecta com Deus, porque o meu espírito estava morto, eu posso, então, cumprir isso que é o nosso subtópico 2.
adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Então a gente precisa entender tudo isso para que a gente possa ter uma vida correta no que tange a nossa adoração a Deus. A gente vê, por exemplo, Nicodemos e vê, por exemplo, outro exemplo, a mulher samaritana, né? Que ela expressa um entendimento religioso e ela olhava apenas para aquilo que era visível e aquilo que era tangível, né? Ela apontou para um monte de Gerezim, que era o lugar, né, que os pais dela adoravam, e perguntou para Jesus: é lá que a gente deve adorar? E Jesus, ele não tratou sobre algo físico, mas algo interior. E o Espírito está muito ligado a isso, né? Que a gente vem discorrendo nessa lição e vai vendo tópico a tópico, que tem a ver muito mais com o nosso interior do que aquilo que é aparente, né? A própria palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, né? Mas ele é justiça, paz e alegria no espírito. É o que há dentro do nosso interior. Então, muitas das vezes, a gente vê um Nicodemos que era um mestre da lei não compreendendo e Exato. parecendo loucura as coisas do espírito. Por quê? Porque elas acontecem no nosso interior. E só quem é salvo, só quem foi alcançado por essa graça e esse perdão de Deus, ele entende, ele desfruta. Porque eu posso entender com a mente aquilo que muitas vezes eu comento. Eu posso entender com a mente, mas essa revelação nunca ter descido no meu coração. E eu nunca ter desfrutado dessa graça. Tentado por meios e formas de agradar a Deus com o meu exterior, mas no meu interior eu maquino mal, eu sou inclinado a fazer o erro. E eu nunca me rendi, eu nunca me entreguei a essa graça dizendo: Deus, eu não desfruto, eu não consigo, e eu me engano a mim mesmo, né, Henrique? Eu não me rendo a essa misericórdia, essa graça que há, achando que pela força do meu braço eu vou conseguir alcançar a salvação. Um ponto, Eduardo, que eu trabalho aqui também, o subtópico 2 e o subtópico 3 eles estão bem interligados, né? Até eu estava querendo comentar a parte sua aqui, eu acabei vendo que é a mesma coisa no outro subtópico. Sim, Uma coisa é que a samaritana, ela estava acostumada a ver e a seguir aquilo que ela via, sim, né? Então, o que que ela via? Ela via os fariseus de uma forma, fazendo de uma forma, e aí ela fazia daquela forma, e o outro que via ela fazendo daquela forma e imitava aquela forma. O que que a gente vê hoje, né? Eu chamo isso de comodismo na adoração, sim, né? Ou o sensacionalismo na adoração. O que que a gente entende nesse ponto? Você vê muitas das vezes em vídeos criança, né, uhum, imitando línguas estranhas, criança imitando gestos que são feitos em momentos de adoração, e para aquilo ali, para aquela criança, aquilo é uma brincadeira, sim, certo? Para aquilo ali é uma brincadeira. Mas há adultos, né? Há adultos que também trabalham dessa forma. Por exemplo, num culto totalmente espiritual, obviamente, naquele momento de adoração, sempre vai ter alguém que não está tão espiritual quanto aquele que está. Então ele vem num sensacionalismo espiritual. sim, Ele vem naquela, ó, não vou ficar de mão para baixo para não parecer que eu não estou sentindo nada. Então, levanto a mão, faço uma adoração, e aí entra no subtópico 3, sem um espírito quebrantado, que não é uma adoração movida pelo Espírito, sim, mas sim movida pelas forças externas que está sim, acontecendo dentro do culto, pelo ambiente, né? pelo ambiente. E eu trago uma mensagem também a respeito quando Jesus ele entra no templo, quebrando, né, a mesa dos comerciantes e destruindo aquele comércio. Por quê? Porque dentro daquilo ali estava justamente isso. A comodidade na adoração, né, Sim, de você chegar, o que era normal para aquela época era você preparar o sacrifício em casa durante um ano todo e chegar no templo sacrificar. Agora você está chegando no templo, o sacrifício já está lá pronto. Você compra o sacrifício, você compra o voto, você compra a promessa, você sim, compra tudo. Então, segundo, né, o sensacionalismo espiritual. Aquilo lá não é meu, aquela adoração não é minha. Eu sim, estou pegando de alguém que já preparou. Então, quando a nossa adoração ela não vem de um espírito quebrantado, ela se torna vazia. Aí muita gente fica, como é que eu posso dizer? Fica aborrecido com Deus, decepcionado com Deus, porque Deus não fez, porque Deus não ouviu, porque Deus não tratou, sendo que
na hora dela ser verdadeira com Deus, Sim. ela não foi, né? Perfeito, Então, isso que tu falou. Deus, ele é espírito. Tu tava falando aqui, eu tava lembrando, né? A gente precisa ser sincero com Deus. Tá Que- todo mundo sentindo, você não tá? Deus trabalha dentro da sinceridade, Henrique. Exato. Você deve ir a Deus. Deus, olha, eu tô aqui, eu não tô sentindo nada. Se eu tô errado, me mostra, me fala. Vai Deus é buscar, simples. vai quebrantar o coração. Isso, vai procurar Deus. Estamos buscando a Deus, né? E a palavra de Deus diz que ele é galardoador dos que o buscam. Você está buscando a Deus. Deus, se eu tô errado, me mostra, né? Se sou eu que não tô entendendo o que está acontecendo, ou se tudo isso aqui não é uma verdade, entendeu? Porque também pode ser. Sim. Então, a gente tem que sempre ter isso como prioridade. Ser sincero e ser verdadeiro com Deus. Porque Deus trabalha nisso. Deus trabalha na verdade e certamente Deus vai te responder. O Eduardo falou agora uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, né? Se isso tudo aqui não é verdade. Eu tive num culto, no tempo que eu trabalhava com jovens, né? E nós tivemos num culto na igreja sede, onde era só para jovens mesmo. E naquele momento, todo mundo em adoração, todo mundo fervoroso e levantando a mão e fazendo o movimento, né? E eu frio, mas frio, 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 frio. Assim, meu Deus, eu tô ruim. Eu pensei, eu tô ruim. E todo mundo em pé e eu sentado. Aí eu sentado assim, olhei pro lado, uma jovem minha, né? Muito amiga minha, da mesma forma. Aí eu assim parei, disse, opa. E ela é bem mais espiritual que eu. Aí eu sim pensei, se ela não tá sentindo e eu não tô sentindo, alguma coisa tá errada. Ou eu tô muito ruim, ou nada disso aqui tá sendo certo. E aí a gente saiu daquele culto ali, foi conversar e no que falamos ali, entendemos o que que era. E nisso chega o pastor, né, para trazer a palavra e ele diz pontualmente, só, vamos orar, porque a adoração de vocês não subiu. Tudo que estava sendo feito aqui estava sendo feito de forma mecânica, né? Vocês veem, é tudo sentimento. A música tocou com vocês, mas não foi o espírito. E aí a gente se olhou ali e a gente disse, realmente, né, aquilo não era verdade. Então, por que que eu digo isso? Porque toda adoração pura e verdadeira, ela nasce no espírito quebrantado. Sim. E se você não está sentindo, né? Se está todo mundo sentindo, o culto é espiritual, tá tudo perfeito, e você não está sentindo, o que que falta? Um coração quebrantado. É você ver onde você errou, aonde o seu espírito está preso. Sim. Se é no orgulho, se é na inveja, se é na má língua, né? Então, tem todo esse ponto, né, Eduardo? Soberba, né? Henrique? São Exato. vários pontos. E a gente deve sempre procurar isso, né? Ser sincero com Deus. Seja para o que você está vivendo, né? Se posicionando, né? Tendo um ânimo vindo de Deus, quanto o nosso calar, porque a gente não está vendo isso fluir, né? Então a gente tem que sempre ser sincero diante de Deus. Deus trabalha muito na sinceridade, na verdade. E aquilo que tu falou, Henrique, é uma coisa que estava muito na minha mente lá no início. Me vem a lembrança agora sobre o fato de nós adorarmos a Deus, mas ao Deus verdadeiro. Porque existe o Deus que nós formamos na nossa concepção a partir da nossa cultura, nossa história e tempo de vida. E existe o Deus verdadeiro, que é o Deus que se revela através da palavra. E muitas Exatamente. vezes nós precisamos, para adorar a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos conhecer a Deus de acordo com quem Ele é e a quem Ele se revela, e não de acordo com o que eu quero e o que eu espero. Porque Deus é muito maior do que aquilo que Ele pode me dar e me oferecer. O Deus que dá a provisão, Ele é a provisão em si mesmo. Deus em si é suficiente, e eu preciso compreender Deus a partir de quem Ele é e não de quem eu acho que Ele é, né? A nossa visão, quando o pecado afetou o ser humano, afetou isso. Eu não tenho a distinção clara de quem Deus é, mas através da palavra de Deus, de uma comunhão sincera e verdadeira, eu vou construindo esse relacionamento. Para concluir, queridos, a gente entende que foi Deus que nos deu o Espírito, foi Deus quem deu o Espírito a todos nós, seres humanos, e que a partir desse Espírito regenerado em Cristo, nós podemos então e passamos a ter comunhão com Deus. É a partir desse princípio de salvação, desse início que Deus nos salva e nos dá um espírito vivificado, nós podemos ter comunhão com Deus.
Então a gente precisa se atentar mais a Deus, porque muitas das vezes, Henrique, os cuidados da nossa vida e a cultura que a gente está inserido, eles criam, interpõem motivos, né? E a cultura para a gente parar de buscar a Deus e a gente não dar prioridade para aquilo que é prioritário. Exato. Deus, ele deve ser a nossa prioridade, o nosso relacionamento com Deus deve ser prioridade, e quando a gente reconhece o quanto isso é importante, de manter o nosso espírito sensível à presença de Deus, à voz de Deus, da comunhão com Deus, a gente desfruta da presença. Entende que essa presença é suficiente, que essa presença me preenche, me dá graça para continuar, para prosseguir, e a gente então começa a construir esse lugar, né, de relacionamento com Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, né? E é nesse ambiente que o nosso espírito vai sendo fortalecido. É nesse ambiente que a nossa alma se alegra. E é nesse ambiente que tu vai receber vigor para tu poder continuar a caminhada da vida, os desafios da vida e seguir, no fim, rumo aos céus, né, que é o nosso anseio como cristão, né? Chegar aos céus não pelas nossas forças, Exato. como os fariseus querem, mas por mérito e graça de Jesus que nos concedeu essa misericórdia, esse favor incalculável. Exato. Queridos, muito obrigado. Nós terminamos aqui mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Na próxima lição de número 11, você fique atento que estaremos lançando esse vídeo no nosso canal. Quero agradecer, Eduardo, muito obrigado, nosso parceiro aqui da AD Lagoinha, nas nossas Escola Bíblica Dominical, e também aos demais que estão nos assistindo. Comenta aí de onde você é, de onde você está assistindo esse vídeo, e peço também que você siga o nosso canal no YouTube, o nosso canal no Instagram e o nosso canal no TikTok, todos eles AD Lagoinha. E você também é bem-vindo para participar da nossa EBD ao vivo aqui na AD Lagoinha. Muito obrigado, Deus abençoe e até uma próxima, né, Eduardo? Deus abençoe, muito obrigado por nos acompanhar, que espero que você tenha sido edificado com essa palavra.